Boa tarde, meus amores, tudo bem? Hoje, nossa revisãozinha, né, de português e geografia. Aqui, nós vamos fazer as páginas do livro de português da 9, né, a 12. Nós estaremos, assim, fazendo uma pequena revisão, tanto de português quanto de geografia, tá certo? Então, vamos lá. Nós vamos estudar as palavras derivadas, certo? Palavras derivadas é porque ela deriva de alguma outra, tá bom? Então, se ela deriva de alguma outra palavra, nós sabemos que é porque ela é derivada. Se ela vem de outra palavra, se ela, né, completa outra palavra. Então, vamos lá. A palavra primitiva. O que é uma palavra primitiva? São aquelas que não vieram de nenhuma outra, certo? E as derivadas são formadas com base em outras palavras, como eu terminei de falar. Vamos lá. Toda palavra ela tem uma parte fundamental, né? Toda palavra ela tem uma parte fundamental, aquela que contém o sentido básico dela. Trata-se de um radical, certo? E o que é radical? É a parte fundamental da palavra, é o elemento que define o significado principal do termo, tá certo? Para formar uma palavra derivada, basta você acrescentar um termo ao radical, né? Se, por exemplo, aqui mesmo a palavra leal. Em leal, nós acrescentamos lealdade ou desleal, formando outra palavra. No caso aqui, em desleal, leal é radical, ok? Leal é o radical. Em desleal, o termo des vem antes do radical, certo? E em lealdade, dade vem após o radical. Sendo assim, prefixo é o termo que aparece antes do radical. Então, esse termo aqui, ó, 10 em desleal, ele está indicando que há um prefixo, ou seja, o prefixo é o termo que aparece antes do radical. Já na palavra lealdade, dade está no final da palavra. Isso significa que é um sufixo. Dade é um sufixo, é o termo que aparece depois do radical. Tá certo? Então eu creio que vocês deu para entender um pouquinho o que a Pro está querendo falar, né, a respeito dos radicais. Então, prefixos, os prefixos e os sufixos, eles são chamados de afixos, porque eles são elementos que não estão fixos nas palavras. Ou seja, eles podem ser acrescentados ou não, certo? De 9 a 11 de português. Agora nós vamos para geografia, falar aqui um pouquinho, relembrar o que nós estudamos, né? Isso na segunda-feira, que foi de 8, da página 8 do nosso livro, até a página 12. De onde vêm os produtos que consumimos, né? E sobre consumo consciente. Nós estudamos que o campo, ele fornece a matéria-prima para as indústrias lá no centro, nos espaços urbanos, certo? Então, tudo que tem coisas que nós consumimos da forma que elas vêm do campo. Verduras, frutas, legumes. Já os nossos móveis, os nossos sapatos, bolsas e roupas, eles precisam, a matéria-prima, ou seja, a árvore, o algodão e outras matérias-primas, elas precisam antes ser passadas pela indústria para chegar até o nosso consumo, certo? Então, assim, existem produtos como foi citado na nossa aula, como o macarrão, né, que ele precisa de um processo muito longo até chegar à nossa mesa, até ser embalado e ir para os supermercados para nós comprarmos e consumirmos, certo? Existem aquelas indústrias, né, que elas se instalam já próximo às zonas rurais para facilitar o acesso a essas matérias-primas, tipo leite, né? Aquelas indústrias já montadas próximo ali à zona rural, para que eles possam ter o leite, ovos e outras coisas, fazem o queijo, né? Então, toda essa matéria-prima que eles têm, eles podem transformar
de uma forma mais rápida para chegar ao nosso consumo, para chegar à nossa mesa. Então, as matérias-primas utilizadas pelas agroindústrias, elas podem ser transformadas e serem consumidas diariamente pela população, certo? E outra coisa, nós sabemos que existem, né, os frigoríficos, né, as indústrias de laticínios, e todos eles precisam, todos esses produtos, essa matéria-prima, ela precisa passar por um processo até que nós possamos consumi-la, tá certo? Temos também aqui a questão do processo, né? Que algumas, tipo a madeira, primeiro ela é plantada, depois ela é arrancada, passa por um processo de industrialização para chegar até a loja de móveis. O algodão, ele também é plantado, depois ele é colhido, depois de colhido ele passa pela indústria para ser transformado em tecido e depois de transformado em tecido, eles irão passar pela mão do comprador, de nós que compramos as roupas, né? E qual é o nome da prática do plantio de árvores, derrubadas de árvores? É chamado de silvicultura, ou seja, exploração da madeira decorrente do cultivo de árvores, certo? E aí nós finalizamos com consumo consciente. Como a Pro falou, nós não podemos sair comprando tudo o que nós queremos. Só porque eu quero, eu vou comprar, trocar minha cama, que tem poucos meses de comprada, mas eu já enjoei dela e vou comprar outra. Um guarda-roupa, um fogão, uma geladeira. Então, tudo isso faz parte de um consumo inconsciente. Se eu compro algo que eu não preciso, significa que eu não estou conscientemente comprando. Isso faz com que derrubem mais árvores, isso faz que o desmatamento ele cresça, isso faz com que os rios, os mares, eles sejam poluídos. Por quê? Porque cada vez mais as indústrias, elas vão querer fabricar para vender. E se eu compro inconscientemente, aí realmente as indústrias, elas vão querer fabricar porque isso é lucro para elas. Então nós que somos consumidores, é que devemos ter essa consciência, saber que eu não posso consumir tudo que eu quero, eu tenho que refletir sobre a necessidade de adquirir um produto. É isso que é consumo consciente, é quando você reflete, quando você pensa e você só vai comprar se realmente houver necessidade. Então é por isso que nós chamamos de consumo consciente, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e uma boa tarde, meus amores.